Fala, galera da Connection, a gente está começando mais um depoimento com os alunos da Connection Austrália. E hoje nós vamos apresentar e conversar um pouquinho com a nossa querida Karina, nossa baianinha especial. Oi, Cá! Oi, linda! Olá! Tudo bom? Vai ser um prazer hoje bater um papo com você, para você contar aí e compartilhar com a gente um pouquinho da sua experiência. E para começar, conta aí para a gente do início, como foi quando você chegou para a Austrália, um pouco do seu planejamento, por que você foi para a Austrália. Conta aí o inicinho de tudo para a gente. Então, na verdade, eu nunca tinha imaginado que eu ia pisar na Austrália um dia na minha vida, né? O meu motivo mesmo de ir para a Austrália é porque meu namorado já estava morando lá, e aí ele me chamava para ir, vem para cá, e aí eu fui estudar inglês, e meu plano já era estudar inglês para depois eu poder fazer o VET, né? Na área de marketing, que é a minha área aqui no Brasil. E aí eu conheci a Connection através de uma indicação, não cheguei nem a pesquisar, gente, já fui assim confiando, porque a pessoa falou muito bem, aí eu falei, nem vou pesquisar mais lugar nenhum, já vou neles, assim. Aí eu fui, fechei meu intercâmbio primeiro para 4 meses de inglês, para depois poder renovar aí na Austrália. Então, a minha história, assim, de Austrália mesmo foi essa. Certo. E aí você ficou aqui quanto tempo, Cá, no total? Eu fiquei 9 meses, quase um ano. Acho que foi quase um ano, né, Cá? Quase um ano. Certo. E você fez outras experiências, teve outras experiências também de intercâmbio, né? Você já foi para os Estados Unidos, já foi para Portugal. Fala um pouco para a gente, assim, faz uma comparação, o que você sentiu, a diferença entre esses tipos de intercâmbio, entre os países. É interessante porque os meus 3 intercâmbios foram estilos de intercâmbios diferentes, não só o país diferente, mas o estilo também, né? Uhum. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, foi um intercâmbio cultural. Então, eu não fui através de agência, eu estava com visto de turista, e eu fui mesmo para ter minha primeira experiência fora do país, né? E aí, foi ótimo, assim, eu fui para Orlando, na Flórida, e foi uma experiência bem diferente, assim, são cidades completamente... Eu fiquei em Sydney, na Austrália, e a primeira diferença, assim, que para mim impactou muito é a questão do transporte, porque em Orlando você praticamente não tem transporte público, as pessoas lá não utilizam isso, entendeu? Todo mundo tem carro. Aí, filha, eu nem dirijo, então você imagina que eu não sofri lá. Ônibus passa assim de ano em ano, então era assim, ou então de carona, ou então pegava Uber, e aí eu me sentia muito dependente. Essa parte, assim, eu sofri bastante em Orlando, né? Mas o bom também de lá foi a questão do clima, era bem parecido com o Brasil, e também tinha muito brasileiro, o que tem vantagens e desvantagens, né? A vantagem é porque, para mim, como foi a primeira vez, eu não falava nada de inglês, foi um pouco mais fácil a adaptação, mas eu tive muita dificuldade de aprender inglês. Eu achei que eu estou indo dos Estados Unidos, vou voltar 6 meses? Nossa, eu vou estar fluente. Coitada. Só que não, né? Eu voltei falando mais espanhol do que... Porque lá tem muita gente do México, Venezuela. Aí, mas em inglês mesmo, eu me esforcei muito, juro. Eu me esforcei, mas foi difícil, porque você não se sente forçado a falar, entendeu? Então, vai muito da pessoa. E aí, de Portugal, eu fui através de um programa da minha faculdade aqui no Brasil. Eu me inscrevi na minha faculdade aqui no Brasil, e aí passei nesse programa que era para estudar de 6 meses a 1 ano, nessa universidade conveniada lá de Portugal. Então, eles que fizeram toda essa parte do trâmite e tal, depois eu só precisei tirar o visto, porque para Portugal não precisa de visto, mas como eu ia como estudante, eu tirei o visto de estudante, o que dá também algumas vantagens. Oi? Achei que tinha feito a pergunta. Quando você vai com visto de estudante, você pode trabalhar, tem algumas vantagens, assim, né? Foi estilo Ciências Sem Fronteiras, mas com mais liberdades, né? Isso, E foi pela faculdade, não foi nada do governo, nada assim. E aí eu fui,
aí eu falei, nossa, eu vou para a Europa, vou amar, lá fala português, maravilha. E acredite, a falta do inglês fez muita diferença na minha vida lá. Primeiro que a minha aula era bilíngue. Imagine, todo mundo em Portugal fala inglês. Tipo assim, não existe não falar inglês lá, entendeu? Diferente do Brasil, que, né, alguns falam, outros não, lá faz parte da cultura. Então, meus materiais eram em inglês, eu tinha muito estrangeiro na minha turma. Tinha matérias que a aula era só em inglês, né, para os alunos portugueses que quisessem falar inglês, e quando a turma tinha muito estrangeiro. E aí eu sentia isso, né? Às vezes o professor passava um vídeo lá e eu, gente, não vai botar nenhuma legenda. E aí depois ele vinha fazer a pergunta e eu, ai, tomara que ele não me pergunte nada, porque eu não entendi bulhão. Sabe? Eu nunca imaginei que eu ia passar por isso. E, além disso, eu também trabalho, né? Portugal, as oportunidades de trabalho basicamente se resumem a restaurante. O forte de lá, realmente, é essa parte de restaurante. É porque é um país onde o turismo é muito forte, né? Onde o turismo é muito forte. E a culinária, principalmente, né? A gente vai lá para comer e beber. Às vezes não vai nem passear, vai para conhecer os restaurantes, as comidas portuguesas e tudo mais. E eu também tive essa dificuldade, porque eu, como garçonete, eu tinha que falar inglês. Então, o restaurante que eu trabalhei, teve um que eu não precisei, porque era mais português mesmo que frequentava, mas quando eu fui para o centro ali, que recebe muito turista, eu não consegui uma vaga de garçonete para ganhar gorjeta, porque eu não tinha capacidade de atender, sabe? Aí eu tive que trabalhar como runner, que é você só entregar os pratos. Você não atende. Então, eu ficava ali só com essa parte. Saía o pedido na cozinha, eu levava, só que às vezes o cliente, como ele me via lá entregando, ele achava que eu era garçonete, ele me fazia 1000 perguntas, aí eu corria para alguém falasse português, eu falei, não estou entendendo o que é aquilo ali que ela está pedindo, vai lá. Nossa, gente, é duro, viu? Mas é isso aí, eu ia. Então, a sua primeira assim, experiência mesmo de imergir na cultura e aprender o inglês foi na Austrália? Com certeza, foi completamente diferente. Dessa parte de inglês e cultura, foi a Austrália. Quando eu estava em Portugal, aí que surgiu essa questão de ir para a Austrália, né? Então, eu fiz só 6 meses em Portugal, eu poderia ficar até 1 ano, mas eu fiz só 6 meses e já vim para a Austrália. E eu falei, não, agora eu vou estudar inglês, né? Porque lá eu sabia que... Porque você teve a prova mesmo, né? Você teve a prova que o inglês era necessário, independente do país. Se o país falasse inglês, você falou, não, o inglês realmente vou precisar ir para o resto da vida. Com certeza. E eu desenvolvi, por exemplo, eu fiquei 6 meses nos Estados Unidos. O que eu desenvolvi em 6 meses na Austrália não tem comparação. Em 6 meses eu já estava fazendo entrevista em inglês, morrendo de medo, atendendo telefone, morrendo de medo, mas estava fazendo, né? Já conseguia me virar e tal. Até que eu também cheguei a fazer o VET. Eu falei, gente, será que eu tenho capacidade de fazer um curso em inglês? Eu nunca imaginei. Mas fui, participava, porque eu não tinha muito... Como eu já tinha também passado por essas experiências, eu já fui meio que perdendo medo, assim. Então, eu me jogava e tal. Não tinha tanta vergonha. Aí depois veio a pandemia. Veio a pandemia. Aí o que aconteceu? Quando eu fui para a Austrália, aí que veio que a Connection entrou, né, na minha vida. Aí como é que foi, assim? Eu estava um pouco despreocupada com essa questão de agência, porque eu já tinha uma pessoa na Austrália, e então eu sabia que qualquer coisa ele poderia me ajudar. Porém, quem está na Austrália sabe como é que é a vida, né? É muito corrida. É uma correria. Então, ele não ia conseguir me ajudar em tudo. E aí foi a primeira prova de que a ajuda dele não era tanta assim quando eu fui precisar abrir conta no banco, tirar os documentos, andar, porque, nossa, me perdi demais quando eu cheguei naquele trem que você não sabe para que lado vai. Eu também. Me perdi demais. E aí eu falei, não, vou lá na agência e vou pedir socorro a eles, porque ele estava trabalhando o dia todo, não tinha como me ajudar e eu não ia ficar em casa, né? E aí eu fui na agência e aí eu fiquei chocada. Por quê? Eu sou de marketing e eu trabalhei com atendimento anos da minha vida, desde quando eu me entendo por gente. Sempre trabalhei com atendimento.
E eu estava vindo de um país também como Portugal, que se o atendimento do Brasil é ruim, você não está entendendo Portugal. É péssimo. Perdão, portugueses, quem ama, mas assim, o atendimento de lá Europa é complicado, complicadíssimo. Até nessa parte assim de restaurante e tal, não, mas quando você tem que resolver coisas, documentos, essa parte de funcionário público, assim, gente, é muito ruim, você não está entendendo, é péssimo. Aí a gente fica, nossa, nunca imaginei que um lugar consegue ser pior que o Brasil. Nesse sentido, Aí eu cheguei na Connection, né, morrendo de vergonha, e falei, lá vai eu, coitado, não sabe fazer nada. Aí eu falei, eu queria saber o que eu tenho que fazer, eu acho que eu tenho que abrir uma conta. E aí eu recebi um suporte, assim, maravilhoso. A pessoa que me atendeu, ela falou assim, você quer abrir a conta? Então vamos lá, tem uma agência aqui embaixo, eu já abro com você, já te ajudo. Eu falei, gente, eu nunca imaginei que eles iriam fazer isso, sabe? Eu achei que eles só iam me falar, você vai ter que fazer isso, vai lá. Mas não, ela saiu, foi lá, fechou a agência, desceu comigo, ficou do meu lado, falou por mim, eu não precisei abrir nem a boca para fazer nada. Isso foi só para abrir a conta, mas eu poderia dar aqui inúmeros exemplos. Quando eu precisei no médico também. Nossa, a Marcela só faltava me carregar no colo. Eu precisei no médico, aí tinha que pedir reembolsos, não sei o quê, eu perdida, não entendia nada. Eu fiquei, isso de bupa? Eu nunca tive nem plano no Brasil. Eu não sabia nada que tinha que fazer de reembolso, nem no Brasil, imagine lá. Eu, Marcela, o que é que eu tenho que fazer? Ela me dá o número que eu faço. Gente... Todo mundo me pegava muito no colo, assim. Aí eu fiquei muito satisfeita, porque quando eu tenho um atendimento bom, eu realmente valorizo, porque eu já tive aí do outro lado, eu sei como é que é. Sim. Eu sei como é difícil, então quando eu vejo que quando as pessoas conseguem fazer, eu valorizo muito. Aí o que é que aconteceu? Eu indicava para todo mundo. Você foi nossa embaixadora. Virei embaixadora sem ninguém me pedir. Eu falei, gente, vocês precisam conhecer essa agência aqui, você não está entendendo. E ainda é embaixadora, e aí, mesmo do Brasil, e ainda faz história. Ainda tem cliente que vem pela Karina. Passa até hoje. Acabei trazendo, eu morava numa casa com vários amigos, eu levei todos eles para a agência. Na hora de renovar, eu falei, não, peraí, não vai renovar com essa aí não, vem para cá, que eu tenho melhor. Foi bem assim. Essa aproximação foi tão grande que a gente acabou virando amigo, né? Meu Deus do céu, as meninas, não é só a agência Connection, é a família, realmente, a gente tem contato até hoje. Já tem 8 meses que eu saí da Austrália e a gente se fala sempre. Sempre. E me espere em Salvador que eu tô chegando. Com certeza, seu sofazinho tá aqui para você dormir. Que bacana, Kai. A gente queria que você também falasse um pouco dessa experiência de voltar ao Brasil depois de ter feito alguns intercâmbios, né? De você ter ficado um tempo fora do país. Você sentiu realmente um choque quando você voltou para o Brasil? Que você voltou também, querendo ou não, na época da pandemia, né? Lá. Então, conta pra gente como foi também essa experiência de ter voltado. Foi o que Mari perguntou, não falou, né? Que aí veio a pandemia. Por sorte, ironia do destino, ou sei lá o quê, e aproximação e tudo, eu acabei fazendo um tempo, né? Passando um tempo aí como parte do time Connection, comecei a trabalhar com vocês. Foi pouco, mas foi bom demais. Foi pouco, mas foi intenso. Foi muito intenso, nossa. E aí, só que infelizmente é assim que eu entrei, ver essa história da pandemia, e a coisa foi muito rápida, né? Veio lockdown, fecha tudo, vai para casa, não vai abrir, fecha a fronteira, desespero. E aí foi aquele drama instalado. E aí a gente, como imigrante, fica, né? E agora, o que eu vou fazer? Sim. Não só pelo que estava acontecendo na Austrália, mas a coisa foi para o Brasil e o negócio começou a tomar uma proporção enorme aqui. E aí a gente fica preocupado, né? Meu Deus, se acontecer alguma coisa com alguém no Brasil, aqui longe, fronteira fechada, o que é que eu vou fazer? Sim. E aí acabei tomando a decisão de voltar, né? Eu teria que renovar meu visto, a gente ficou com medo de renovar. E aí voltei para o Brasil. E, nossa, eu já sabia que ia ser difícil. Né? Eu já tinha voltado para o Brasil antes, mas eu nunca tinha passado tanto tempo e também não tinha voltado para o Brasil nessas circunstâncias. Sim, então, eu cheguei, meu sonho é o quê? Todo mundo que está na Austrália, que vai fazer intercâmbio, pensa no dia que vai para o Brasil, ou voltar ou visitar, mas pensa nessa vinda como aquela, vou ver todo mundo, matar saudade, não sei o quê. E aí eu cheguei, minha gente, primeiro, foram 15 dias trancados dentro de casa,
não via... Nossa, lockdown não, né? Para fazer a quarentena, porque eu tinha viajado de avião. E eu, uma pessoa ansiosa, estava surtando nessa casa. Primeira vez eu tinha vindo de uma viagem longa, cansativa. E aí chegar, eu só queria relaxar e só tinha parede, não tinha nada para fazer, entendeu? E eu não conseguia ver ninguém, eu só passei por esse período, fui ver meus pais e acabou. E fiquei trancada, então foi bem difícil. Com o tempo, as coisas foram dando uma melhoradinha, aí o shopping abriu, aí lá fui eu, né? Passear nas lojas americanas. E quando você saiu da Austrália lá, você chegou no Brasil, estava meio que no olho do furacão, né? As coisas estavam começando no Brasil, né? Hoje, agora, está sendo a pior fase, mas até então, aquela época tinha sido a pior fase do Brasil, né? Estava bem no meio do ano, junho, e aqui em Salvador era a época de São João, que também o pessoal viaja muito, aglomera muito, tem festa, muita festa aqui no Nordeste, e não teve. Então, foi o primeiro choque, assim, meu Deus, não vai ter São João, não teve carnaval, que foi muito pior, né? Mas na época não ter São João, foi tipo, como assim? O São João vai ser cancelado? E aí ficou todo mundo arrasado. Tava assim, um velório aqui na Bahia. Ai, posso imaginar. E como parte do seu retorno, cara, você teve alguns reembolsos? Como que foi assim, o seu retorno de cancelar a escola, cancelar plano de saúde? Conta um pouquinho pra gente aí. Foi. Nossa, isso aí me ajudou bastante, assim, porque eu fiquei com medo também disso, né? Vou perder o meu seguro-saúde que eu tinha lá, mas eu consegui o reembolso proporcional, né? Na verdade, vocês que resolveram tudo para mim. Eu perguntei a Marcela na época como é que era, ela falou que eu tinha que mandar um e-mail, ela teria que mandar um e-mail para solicitar o cancelamento do COI, avisar que eu estaria voltando para o Brasil. Aí, a partir desse cancelamento do COI, que mandava um e-mail para o BUPA, e aí eles iriam me reembolsar proporcionalmente e iria para a minha conta da Austrália, né? Então, o reembolso veio para a minha conta da Austrália e depois eu transferi o dinheiro para o Brasil. Então, como o dólar estava alto na época, foi até bom, porque foi um dinheirinho a mais na minha conta. Um alívio, né? Mas eu recebi, eu não perdi nada por ter voltado. É um toque, né, que até que a gente deixa para todos os estudantes que estiverem assistindo, é que se você decidir ir embora por algum motivo, época de pandemia ou fora de pandemia, tudo que você não usa do seguro-saúde, você pode solicitar reembolso. O seu não tem problema, que aí é sempre reembolsado, né? Que muita gente fica com medo, né, quando vai fechar um intercâmbio longo, falar, vou pagar isso tudo se eu quiser voltar, mas pode ficar seguro, porque eu recebi. Pra tudo tem um jeito. Eu garanto. E aí, além disso, assim, também da questão do impacto de voltar, né, não só a pandemia, mas aí você começa a se ver nessa atmosfera diferente, né, então, um costume que eu tinha, que eu percebi que eu tinha e não notava isso na Austrália, era andar com a bolsa aberta, andar com a minha bolsa aberta, que dá facilidade de pegar o celular. E várias pessoas aqui me paravam na rua e falavam, olha, sua bolsa está aberta. Aí eu, sim. E daí? Aí depois eu falei, gente, aqui as pessoas não andam de bolsa aberta, entendeu? Porque chama a atenção, pessoas que não têm nada a ver comigo, perceberam que minha bolsa estava aberta e me chamaram a atenção. Falaram, ó, se liga que sua bolsa está aberta. Sabe? Essas coisas, assim, de segurança. Então, andar com relógio, fone de ouvido, eu fico com medo. Isso me causou muito impacto, assim, sabe? Porque eu gostava muito disso na Austrália, de poder andar, caminhar, né? E aqui eu não gosto muito de andar sozinha. Salvador não é uma cidade tão insegura assim, não tem tanta violência, mas assim, né, tem. E aí eu não vou dar sorte pro azar, né? Com certeza. Com certeza. Isso, nossa, eu já sabia que eu ia passar por isso, né? Mas quando a gente vem, que vive, é que você vê que realmente o impacto disso faz. E outras pequenas coisas, assim, sabe? Para atravessar a rua, aí na Austrália, você pisa na faixa de pedestre, o pessoal já para aqui, se você não falar, meu filho, tá vendo, não? Eu sou logo baiana, né? Tá vendo, não? Eu sou pequena, mas eu tô aqui, querido. Passa por cima, né? Passa por cima, se deixar, sabe? As coisinhas, assim. São os pequenos detalhes, né? Que a gente se acostuma e aí que depois dá um choque.
Eu gosto, eu amo meu país, o Brasil tem muita coisa boa, assim, mas eu sempre admiti, eu falei, olha, o que me faz voltar e o que me prende realmente é a família mesmo, porque eu sou bem família, eu sofria muito quando eu estava aí, de saudade dos meus sobrinhos, meus pais, meus irmãos, e aí toda vez que eu tô aqui, Dia dos Pais, aniversário e tal, eu falo, eu tenho que me apegar a isso, porque senão a gente enlouquece, né? Porque quando a gente está fora, a gente sente muita falta disso. É verdade. Com certeza. E, Karina, uma dica para o pessoal que quer vir fazer intercâmbio? Mari, assim, eu digo sempre, eu sou a embaixadora do intercâmbio, né? Eu acho que todo mundo tinha que fazer. Nossa, até meus conselhos psicológicos eu falo, olha, sabe isso aí que você está sofrendo? Se você fizesse um intercâmbio, é sério, parece que tudo se resolve, porque realmente transforma a vida. Eu era outra pessoa, eu cresci muito. E eu estava conversando até essa semana aqui com o meu namorado e tal, e aí eu falando, nossa, mas você tem uma cabeça muito boa, assim, sabe? Ele não se abala muito com as coisas. Eu falo, por que você é assim? Ele, foi a Austrália que me deixou assim. Ele falou isso. Porque você fica forte, você não sabe do que você é capaz até você ir para o intercâmbio. Né? Que você passa por coisas que você não vai passar no Brasil. Não tem muito para onde correr, né? Você resolve ou você resolve, não tem opção. Não tem, você vai... assim, tem muita gente também que fala, como é que é ir sem falar inglês e tal. Realmente, você acaba passando um pouco mais de dificuldade do que as pessoas que já falam. Mas, às vezes, eu acho até mais interessante, porque as pessoas têm um crescimento maior, vai desenvolver mais, porque vai ter ainda essa barreira para vencer, é mais uma coisa. E a barreira parece algo negativo, mas não é positivo, porque você vai vencer isso, depois você vai olhar para trás e falar, nossa, olha para mim, eu tô falando. Com certeza. É emocionante, gente, é emocionante. Eu, quando fico assistindo aqui coisas em inglês que eu entendo, música, eu falo, gente, eu entendo a música, sabe? É muito legal. Eu não sou fluente, não, mas eu melhorei muito meu inglês. Hoje eu digo assim, eu faço tudo, não tem nada que eu não faça. Fui para médico, arranjei trabalho, conversei, fiz amigos. Certeza. Então, mesmo errando, eu não tenho mais essa barreira, assim. E é engraçado que eu até sempre falo, né? A parte que a gente sente mais falta é do início. Porque depois tudo vai ficando mais fácil, vai virando vida, né? Depois a gente vira o parente que mora fora. Então, a dica, assim, é realmente, olha, planeja, procura uma agência de confiança, porque vai virar sua família lá, principalmente se você não tiver ninguém, né? Então, se você tiver uma agência que te acolhe, vai lhe dar essa segurança, que mesmo eu, que tinha uma pessoa conhecida na Austrália, fez diferença, né? Porque eu tinha alguém para me ajudar a resolver essas partes de burocráticas e tudo mais. Então, essa parte da escolha da agência é muito importante. E aí, se você escolher a Connections, você já sabe que não vai ter problema. E aí se joga mesmo e vai com a mente aberta, assim, porque você vai ter que... você vai lidar, falando de Austrália principalmente, né? Você vai ver gente de muitos lugares, muitas culturas. A Austrália é bem misturado, sabe? Até culinária mesmo, assim. Eu não sabia como é que era a comida tailandesa, aí é bem forte. Aí na verdade, até hoje eu não entendo como é que é. Eu ia e na sorte, porque eu não entendia nada que estava escrito mesmo. Então, chegava ali aquela coisa, experimentava, sem nem saber direito o que é que eu estava comendo. Mas é muito massa, assim, eu gosto, né? Eu acho que o intercâmbio vicia. Hoje, de tanto tempo assim, né? Já passa 8 meses, pode parecer pouco, mas para mim é muito. Eu sinto muita falta dessas novidades e experiências diferentes e dessa vida que no início pode parecer assustadora e louca, né? Quando você está no intercâmbio, toda hora é uma coisa diferente. Então, você se acostuma de uma forma que quando você chega no Brasil, você fala, que tédio, não tem nada novo. É tudo igual, gente. Eu quero emoção, entendeu? Cadê o emprego que eu perdi, meu emprego que eu ganhei, a palavra que eu não sei fazer, a ligação que eu não sei atender. Exatamente. Então, se joga, vai, porque não tem como o intercâmbio ser ruim, não tem como. Exatamente. E, Ká, a gente agradece muito aqui a sua participação, seu tempo em ter dado essa entrevista aqui com a gente. Te deseja toda a sorte aí no Brasil. Quem sabe um dia você não volta aqui para a Austrália também. E brigadão por ter participado. Obrigada, Mari. Obrigada, Má.
Obrigada, meninas. Obrigada por tudo, né? Por terem me acolhido sempre, por terem continuado com essa amizade, que eu me orgulho muito. Gosto Tem muito muita de história vocês, ainda juntas. com certeza. Obrigada Estarão por aqui tudo, no meu amiga. core para sempre. Para sempre. Então é Tchau. isso, gente. Obrigada. Tchau, tchau. A E quando gente vierem fica para a por... Bahia, só me chamar. Com certeza. Claro. A gente fica por aqui, então. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.